Espírito, revela-nos a tua palavra, revela-nos a tua face, revela-nos a tua glória. Põe por terra os inimigos das nossas almas, principados e potestades que têm se levantado contra as nossas vidas, caia por terra. Espíritos malignos e imundos, obras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de encantamento, de ocultismo, palavras contrárias que foram lançadas contra a nossa vida, contra a nossa família, sejam agora canceladas, destruídas na autoridade do nome que está acima de todo nome, na autoridade do nome de Jesus, e que teu Espírito Santo seja sobre nós derramado, e que ele nos traga conhecimento, palavras de sabedoria, e que a tua palavra seja escrita nas tábuas do nosso coração, para que possamos guardar a tua palavra dentro do nosso coração, para então não pecarmos contra ti. Nós apresentamos ainda diante de ti esta igreja, cada membro deste corpo, pedimos, ó Pai querido, o reforço, o envio dos teus anjos, em favor de cada família, cada criança, adolescente, jovem, casal, adulto, ancião. Rogamos por aqueles que estão internados, ó Pai, e que precisam de uma intervenção poderosa do Senhor. Sabemos que o Paulo, nosso irmão Paulo, filho da Marina, acabamos de receber essa notícia, está ali, os médicos já estão chamando a família para ir até ele. Pai querido, toca nele agora, que se cumpra a tua vontade, não a vontade do homem, mas que se cumpra a tua vontade na vida do Paulo, que o Senhor traga sobre ele e sobre toda a sua família aquilo que eles necessitam nesse momento. Da mesma forma, a irmã Nazaré, declaramos sobre a Nazaré que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e que o Senhor também trabalhe no coração de toda a família. Declaramos vida, declaramos que o Senhor é poderoso para ressuscitar os mortos, porque Lázaro já fedia, o Senhor foi até lá e o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. Que o Senhor possa trazê-los de volta à vida, para que eles cumpram a tua vontade, o teu propósito e o teu querer. Contudo, se esse não for o teu propósito, se a jornada que o Senhor tinha para eles, eles já concluíram, que o Senhor traga ao coração de toda a família, Pai, consolo, o teu abraço, a tua graça em nome de Jesus. Rogamos ainda pela saúde da nossa irmã Bárbara, pela saúde da pastora Gisele, pela saúde da Edna, pela saúde da Pepe, a saúde da dona Lília. Declaramos vida, saúde e cura sobre o André, sobre o Cris, sobre o Flávio, sobre todos aqueles que se encontram enfermos, Pai, aqueles que têm um diagnóstico que a ciência não consegue resolver. Declaramos: Jeová Rafá, cura o teu corpo, Jeová Rafá te sara, porque lá na cruz Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Declaramos a cura e a restauração da saúde de todo o teu povo, e assim nós entramos com ações de graças na tua presença, e te bendizemos e te exaltamos, porque sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, assim te bendizemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Nós vamos ter o data? Sim, ótimo. Eu não sei se Luquinhas se lembra, nós paramos, Luquinhas, no slide que diz: de onde vem o pecado? Coloca lá para nós. Quem puder, abra para mim Deuteronômio 32, 4. Outra pessoa já fica na incumbência de abrir Tiago 1, 13. O Loester vai abrir em Efésios 1, 4. Alguém vai abrir 1 Pedro 1, 20. Deuteronômio 32, 4, Vinícius. O Tiago 1, 13 pode ser o André. Efésios 1, 4, Loester. 1 Pedro 1, 20 pode ser a Adriana. Apocalipse 13, 8. O Éder abre. Amém?
No momento certo, os irmãos vão fazer essa leitura. Então, começa para a gente, Vini, Deuteronômio 32, 4, por favor. Amém. Tem até um cântico, né, que fala sobre isso, o cântico de Moisés, né? Porque todas as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Lembra? Tinha uma melodia? Porque as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei. Então aqui ele está dizendo o seguinte, amados: Deus, ele não pode pecar. Então o pecado ele nunca virá da parte de Deus. E qual o versículo que a gente leu? Todas as obras de Deus, elas são perfeitas. Todos os seus caminhos são juízos. Então é inadmissível a gente achar, certo, que o pecado pode vir de Deus. O pecado não vem de Deus. Deus é santo. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito. Então, o pecado jamais virá de Deus. E Deus também ele não nos tenta, certo? Lá em Tiago 1,13, pode ler para nós, quem ficou com esse versículo? Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque a natureza dele é o quê? Santa. Ele é santo. Ele jamais vai ser tentado pelo mal. Agora, nós somos tentados pelo mal. Por quê? Porque lá no jardim, nós pecamos. Ali a gente já foi tentado, né? Nós fomos tentados, a gente cedeu. Então, o homem é tentado. Agora, por que que o homem é tentado? Essa tentação não vem de Deus. Cada um de nós é tentado de acordo com a cobiça que há dentro de nós. E muitas vezes de acordo com heranças que nós recebemos, que nos foram passadas, culturas que nos foram transferidas. Vocês sabiam que tem povos que têm a cultura, tem povos indígenas que eles têm a cultura de matar os próprios filhos. Se o filho nasce com defeito, eles matam, eles sacrificam. Né? Quem aqui já entrou numa tribo indígena e encontrou algum aleijado lá? Então, eles têm uma cultura. A criança nasce com defeito, eles sacrificam. Uma vez eu escutei uma juíza falando como entrar lá, porque isso é crime. Até que ponto a gente vai aceitar uma cultura que é crime? Porque a criança, ela é quem é a guardiã da criança? O Estado. O Estado tem que guardar. E eu vi essa juíza uma vez num debate que nós tivemos no tribunal falando justamente sobre isso. Mas por quê? Porque para aquele povo isso é normal, é cultural. É correto. Então, você vê, então, os pecados, às vezes, eles nos são transferidos de geração em geração, por meio de quê? De culturas que a gente tem, de culturas que nos foram transferidas, de culturas que nos foram dadas. Por exemplo, lá na Índia, eles idolatram a vaca, um animal que aqui a gente mata e come. Então, lá eles não matam. Olha só, é um bicho sagrado para eles, é um animal sagrado. Então, você vê, o pecado também, ele vem de todo um contexto cultural que foi ali perpetuado por toda uma geração de pessoas, né? Culturas que nos são transferidas, mas nós não podemos jamais achar que o pecado vem de Deus. A onipotente vontade de Deus, ela resiste totalmente a qualquer direção para o pecado. Ela resiste, então jamais podemos achar, Deus está me tentando. Não, Deus ele nos coloca à prova. Se você pegar a história de Jó, quando Satanás estava rodeando a terra, vai lá e pede permissão para tirar de Jó algumas coisas. Mas Jó não pecou em nada. E não foi porque Jó estava em pecado, certo? E Deus não disse, vai lá e faça Jó pecar. Não, não foi isso. Entendeu? O inimigo só quis tirar coisas dele, para ver qual seria a postura dele.
Mas Deus jamais vai trazer para nós essa tentação. O pecado, ele não surpreendeu a Deus e ele nem o dominou. Deus já sabia de antemão que o homem ia pecar, mas Deus já tinha ali o quê? Um plano B. Deus já tinha um plano, Deus sabia já na sua onisciência que o homem pecaria. Então ele já preparou lá na eternidade, lá no início de tudo, antes da fundação do mundo, ele já preparou uma solução para toda a humanidade. Mas lá, abra lá quem encontrou Efésios 1:4, Loester. Ele nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Para que andássemos em amor, em justiça e em retidão. Então veja bem, antes de se fundar o mundo, Deus já tinha te elegido. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha pensado em mim. E quando Ele pensou em nós, Ele já pensou para que eles sejam santo. E foi justamente aí que o inimigo quis tocar. Na nossa identidade. A nossa identidade era para ser uma identidade de santidade. Por meio do sacrifício de Jesus, isso vem novamente, ele vem resgatar isso para nós. Mas você veja, desde a fundação do mundo, ele nos elegeu. Olha que tremendo, olha que coisa linda. Antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Sabe o que é alguém irrepreensível? Aquela pessoa que você olha para ela e você não vê nada para ser corrigido. Você não vê nada para ser aperfeiçoado. Você não vê nada para ser melhorado. Então, ele criou para nós esse plano desde o início. O pensamento dele é: eu vou separar, eu vou criar um homem, eu vou criar uma mulher e eles serão santos. Eles terão a minha natureza, porque Deus é santo. E eles serão irrepreensíveis, não haverá falhas, não haverá erros, não haverá pecado. Serão irrepreensíveis, irão olhar para eles e não haverá nada para ser mudado, nem transformado. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. Tanto é que quando ele chama Abraão, ele fala o que para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas por que ele manda Abraão ser perfeito? Porque lá antes da fundação do mundo, ele disse que seríamos uma geração santa e irrepreensível, uma geração perfeita. Então ele não pede para nós aquilo que a gente não pode dar. Ele não pede. Ele não vai nos pedir algo que a gente não possa dar. Agora, hoje, após a queda, após o pecado, como é que eu, homem e mulher, conseguirei ser santo? Como é que eu, homem e mulher, conseguirei ser irrepreensível? Só na presença dele, amados. Só em Deus. Em Deus a gente vai conseguir, amém? Em Deus nós vamos alcançar esse nível, esse padrão. Por quê? Porque esse foi o plano dele desde o início. Esse é o propósito original de Deus. Deus não pensou nisso depois que a gente caiu. Ao nos criar, ele já tinha esse propósito. Ele já tinha pensado nisso. Ele já sabia que, então nós fomos criados para sermos santos, amém, amados? Nós fomos pensados, projetados para sermos irrepreensíveis, amém, amados? Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio. Então, nós temos que voltar ao nosso estado original. E qual era o nosso estado original antes do pecado? Santos e irrepreensíveis. Olha que tremendo. Então, quando você orar, você fala: Deus, eu quero voltar ao meu estado original antes do pecado. Quando o Senhor pensou em me criar, antes da fundação do mundo, o Senhor disse que eu seria santo e irrepreensível. O pecado entrou, mas por meio do sacrifício de Jesus, eu quero voltar à essência daquilo que o Senhor me projetou para ser. Amém? E por que temos que ser santos e irrepreensíveis? Porque quando Ele cria todas as coisas e nos coloca ali, quando eu falo nos coloca, eu estou falando do primeiro homem, Adão. Ele disse o quê? Ele deu a nós toda a terra para nós administrarmos, para nós governarmos sobre ela, para nós dominarmos sobre ela, não no sentido de tratar a natureza e as coisas que Deus fez de uma forma pejorativa, de subjugar só para tirar proveito, mas para administrar tudo que existe. Deus criou o homem para isso.
E se o homem estiver dentro da sua natureza original que Deus criou, que é ser santo e irrepreensível, ele faria isso com excelência. Esse é o propósito de Deus desde o início. Então não pense assim que é só porque o pecado entrou no mundo e agora Deus levanta uma bandeira de que a gente tem que ser santo, 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 para o inimigo não. Não, antes mesmo, antes de tudo, o plano dele era geração santa e irrepreensível. Esse é o propósito de Deus. Então qual que é o propósito de Deus para mim e para a tua vida? Sermos santos e irrepreensíveis. Que o pecado não nos contamine, que o pecado não nos domine, que o pecado não nos governe, que o pecado não exerça domínio sobre nós, em nome de Jesus, amém? Porque esse é o plano original de Deus. 1 Pedro 1:20. Só para a gente entender, porque me chamou a atenção a questão do Jó ser provado e não ser tentado, né? Eu acho que é importante a gente tentar entender isso. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó. Eu achei bem interessante. Na Bíblia, prova e tentação são coisas diferentes. Embora às vezes acontecem em situações semelhantes, iguais, né? Ou parecidas. A prova, segundo a pesquisa, é uma grande verdade, ela vem de Deus. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. Amém? A prova tem o propósito de aperfeiçoar o quê? O nosso caráter, desenvolver em nós a perseverança ou a confiança em Deus, né? E nos aproximar de Deus. Isso é a prova. Eu estou sendo provado em algumas áreas da minha vida para que minha fé seja fortalecida, que eu aprenda a perseverar e que eu creia que Deus é fiel. Então isso é prova. Talvez está sendo provado em algum lugar da sua vida. Então seja aprovado, amém? A tentação, ela vai visar levar você ao pecado. Olha que interessante. A tentação vai procurar afastar pessoas de Deus e conduzi-la à desobediência. Ela pode vir dos nossos próprios desejos pecaminosos ou de uma ação maligna. Então isso é pecado. Ela vai ter um objetivo: te distanciar de Deus. A tentação, aliás, né? E para finalizar, a principal diferença está no propósito. Fala comigo, a principal diferença está no propósito. Aleluia. A tentação tem um propósito. E a prova também tem um propósito. A prova, Deus permite para amadurecer a sua fé. A tentação visa levar você ao erro, ao pecado. A prova produz perseverança e crescimento espiritual. Já a tentação vai produzir a queda e o afastamento de Deus. A prova, olha o que é isso, gente. A prova revela o que está dentro do seu coração. Por isso que Deus disse para Satanás a respeito de Jó: pode prová-lo, porque eu sei o que tem dentro do coração dele. Então a prova, a gente precisa discernir, amadurecer isso dentro de nós. Porque às vezes nós não estamos sendo tentados, estamos sendo provados. E Deus está me levando no espelho para falar: você ainda tem isso, aperfeiçoe isso. Então a prova revela o que há no coração. Já a tentação vai explorar, sabe o quê? A fraqueza que está dentro do seu coração. Essa é uma questão de discernimento. A prova, quando vencida, ela fortalece o cristão. Mas quando você cede à tentação, você se afasta de Deus. Muito forte. E é isso mesmo, né? Por exemplo, lá na faculdade eu tenho meus alunos. Semana que vem é semana de prova. Agora, eu quero que eles sejam reprovados? Não, eu quero que todos eles sejam aprovados. Então, a prova é o quê? Trazendo ela para o mundo acadêmico. A prova é para testar o conhecimento que eles têm. A prova é para que eles possam colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, quando Deus me permite passar por uma prova, por exemplo, de um diagnóstico que para a ciência não tem conserto, é para eu exercitar o quê? A minha fé. É para eu pôr em prática a fé que eu digo que tenho.
É uma questão financeira. É para eu pôr em prática o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É para eu pôr em prática o quê? O que o apóstolo Paulo disse. Tendo o que vestir e o que comer, estejamos contentes. Não é tremendo? E às vezes a gente acha que isso é tentação. Isso não é tentação, isso é prova. Tanto é que tem até aquele louvor, né, do Lázaro lá. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Por que a gente tem que passar pela prova dando glória a Deus? Porque Lamentações já vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, na hora da prova, para você suportar o processo, porque a prova ela vai evidenciar o que tem lá dentro. Então, a prova também é um momento, sabe do quê, gente? De autoconhecimento. É um momento de Deus olhar assim para nós e mostrar para a gente coisas que a gente não está vendo. A prova faz isso. A prova é aquele momento em que Deus mostra para o Edson, ó, isso ainda está aí dentro. Ó, isso está aí dentro, você não estava vendo. Então, para um pouquinho e vamos trabalhar isso aqui. A prova é isso. A prova, ela faz parte do treinamento, daquele treinamento que Deus traz para nós, para que nós possamos exercer o nosso chamado com uma maior excelência, para que nós possamos fluir numa visão mais amplificada, para que nós possamos fluir com mais sensibilidade à voz dEle, para que nós possamos fluir também com mais dependência, com mais humildade. Por que às vezes a gente, na hora que está fazendo a obra de Deus, quem já se sentiu assim? Você fala assim, nada vai me deter, você se sente forte, você se sente animado, você se sente super, você fala, nossa, agora vai romper, você está bombando, qualquer coisinha te arrepia, lamaxera, lamaçala, malamachê, você fica assim, e você fala, o negócio acontece. De repente, quem já passou por isso? Eu passo por isso direto. De repente, acabou. Eu fico falando, cadê aquela crente que estava aqui? Cadê aquela irmã do fogo, do reteté, que queria acordar cedo e vir para o culto? Né? Na chuva, vem com a maior alegria, e tem dia que o céu está lindo, maravilhoso. Fala, ai Deus, tem certeza que eu tenho que ir para o culto? Ai, que obra! Né? Por que Deus permite? Eu não penso porque eu tenho disciplina, só por isso. Porque eu sei que a disciplina, ela te leva para a excelência. Né? Mas é só por isso, não é por falta de vontade de ficar dormindo, não. Mas voltando aqui, gente, por que a gente tem esses altos e baixos? Sabe por quê, amados? Se a gente ficasse só no alto, a gente ia achar que a gente que estava promovendo. A gente ia achar que era porque Deus nos amava mais do que ama o outro. A gente não ia ter paciência com aquele que não tem força para vir. Ah, mas a gente está sempre lá em cima, por que você não está? Tem alguma coisa errada com você está em pecado. Né? Às vezes é pecado mesmo. Mas por que Deus permite? Vocês já se perguntaram? Ou isso só acontece comigo? Não, gente, por quê? Isso é uma prova. É para Deus dizer assim, está vendo? Sem mim, não tem fogo. Porque o fogo não vem da gente. O fogo genuíno, o fogo verdadeiro, o primeiro fogo aceso no tabernáculo de Moisés, quem foi que acendeu? Deus. A gente não consegue acender fogo. A gente consegue multiplicar fogo, trazendo o quê? A lenha. Amém? É assim que as coisas funcionam. Então, muito legal essa ideia, né, do pastor contribuir aqui, da gente entender a diferença de prova. Então, a prova é para você pôr em prática tudo aquilo que você já recebeu de Deus. Tudo aquilo que você já pregou, tudo aquilo que você já ensinou, tudo aquilo que você já leu, que você já aprendeu, isso é a prova. Você vai passar pela prova para você pôr em prática os ensinamentos que você recebeu. Agora, tentação é diferente. Porque a tentação é aquele desejo incontrolado de fazer algo que você sabe que não agrada a Deus. Isso é tentação. É aquela coisa que fica na sua mente, no seu pensamento. Se você deixar, vai passar pelas suas mãos, você vai fazer. Vai passar pelos seus pés. Mas até na tentação, se nós clamarmos o nome de Jesus, Ele nos livra. Amém? Ele traz escape, Ele traz livramento. Então vamos lá, 1 Pedro 1:20.
Lê um versículo antes. Conhecido antes antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nós iríamos pecar. Por isso que antes da fundação do mundo, Jesus já é conhecido como o Cordeiro Imaculado. Então Deus sabia que o homem iria pecar, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia. Mas por isso que também, quando ele nos cria lá, para sermos santos e irrepreensíveis, ele fala, ainda que não dê certo, digamos, né? Ele também tem o Cordeiro, que lá, antes da fundação do mundo, ele já é conhecido como Cordeiro Santo e Imaculado, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, porque só o Cordeiro Santo poderia tirar o pecado do mundo. Só a santidade paga a dívida. Amém? Só a santidade paga a dívida. Só a natureza de santidade paga a dívida. E ele pagou essa dívida. Apocalipse 13, 8. Quando que Jesus foi morto? Antes da fundação do mundo. Que loucura, né? Tem coisa que a gente não vai conseguir entender. Tem coisa que a gente não vai conseguir compreender. Por isso que fala, né, que para Deus, eu até hoje não consigo com a minha mente natural entender aquela parte que diz que para Deus, o ontem, o hoje e o amanhã é a mesma coisa. Eu, na minha cabeça limitada, eu imagino assim uma linha reta, onde tem o ontem, o hoje e o amanhã, e Deus, ele consegue estar no ontem, no hoje e no amanhã ao mesmo tempo. Não sei como que funciona, mas é porque a nossa mente não ainda é humana. Mas vocês conseguem entender que Deus já sabe de todas as coisas? Ele preparou tudo da forma correta. Isso é alto demais para entrar na nossa mente. Mas a Bíblia também vai dizer que a gente não deve se perder com coisas que a nós ainda não foram reveladas. Cada um ande na proporção, na medida da revelação que já recebeu. Amém? Não fiquem doidos. O André, quando era pequeno, ele me deixava angustiada. Mãe, como é que é isso? Porque como que é isso? Mar de cristal, ruas de ouro, como é que é um mar de cristal? Eu já ficava assim pensando, meu Deus, vai se machucar tudo, né? Porque como é que vai entrar no mar de cristal? Eu falava, André, eu não quero saber. Para mim, tanto faz se o mar é de cristal, se as ruas é de ouro. Eu só sei que o negócio é bom, eu creio e eu quero ir para lá. Mas criança, né? Criança, acho que na cabecinha, a criança quer encontrar algo que faça sentido para ela. Deixa eu te dizer, nem tudo vai fazer sentido. É fé, é crer. Amém? Porque eu nem sei se ruas de ouro, o bom é que não vai ter buraco. Agora, mar de cristal, eu também não consigo imaginar. Eu só sei de uma coisa, lá também a gente não vai envelhecer, mulheres, glória a Deus. A gente vai receber um corpo transformado, maravilhoso, né? Aleluias. Então, também a gente tem isso que entender, que a gente tem coisas que não serão explicadas, é fé. Aí entra a prova da fé, é crer. Você crê? Você crê? Porque, veja bem, quando Deus chama Abraão, Deus não fala tudo o que ele vai fazer. Ele entra em detalhes, ele só fala assim, ó, você vai ser uma grande multidão. De ti farei uma grande nação, certo? Mas ele só fala no início, sai da sua tenda, da casa do teu pai. Cara, ele vem para trazer uma boa nova, mas na verdade ele vem para cortar laços. Sai da tua casa, ou seja, seu habitat natural.
O habitat natural, ele traz segurança para a gente. Tanto é que quando a gente está ruim, o que a gente quer? Casa. Quando a gente está mal, o que a gente quer? Casa. Quando a gente está cansado, o que a gente quer? Casa. Quando a gente quer privacidade, o que a gente quer? Casa. Habitat natural. Sai daí. E depois ele faz, da casa do teu pai, corta laços. Rompe, corta o cordão umbilical. Aí ele entrou em detalhes, ele disse como que ia ser cada detalhe da trajetória. Ele deu um mapa. Ó, vai para lá, vai para cá, vira à direita, vira à esquerda. Não, sai. Você já imaginou se Abraão começa, tá, mas para onde? Não, mas como é que vai ser? Não, mas não, esse é o ansioso. Acho que a personalidade dele não era ansiosa, né? Acho que naquela época não tinha ninguém ansioso. Né? Espero que não. Só no Novo Testamento você encontra ali, né? Marta, né? Ansiosa, para lá e para cá. Mas veja, ele foi pela fé. Então, muitas coisas, amados, Deus não vai sentar e falar assim, vem cá, bebezinho de papai. Vem cá, meu filhinho querido. Papai vai te explicar tudo. Não. Ele só vai falar, vai. E aí ele está provando o quê? Sua fé e a sua obediência. Amém? Tem coisa que vai ser isso. Certo? Então, lá em Apocalipse 13:8, ele é o Cordeiro imaculado antes da fundação do mundo. Deus é perfeito, gente. Ele já tinha o controle de tudo antes da fundação do mundo. Deus é perfeito. Deus governa todas as coisas. Mas, pastora, se ele é perfeito, se ele governa todas as coisas, por que então que existe o pecado? Por que então que o homem pecou? Por que ele não trabalhou já desde cedo para que o homem não pecasse? Porque ele não queria robôs. Deus, ele queria pessoas livres, para que dentro dessa liberdade elas fizessem a escolha certa. Então, Deus decidiu permitir que as criaturas morais pecassem de forma livre e voluntária. Se vocês abrirem lá, Deuteronômio 30:19, através de Moisés, Deus está ali orientando aquele povo, e ele diz assim, ó, hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolho a vida para que vocês e a sua descendência vivam. Então, ele nos deu o livre-arbítrio. Isso é ser livre. Ele queria um povo livre. Tanto é que ele deu a eles a liberdade do quê? De escolher o que eles querem. Deus não queria pessoas ali programadas, sabe, manipuladas. Não, ele deu a eles o livre-arbítrio, para que dentro do livre-arbítrio você possa fazer a escolha certa. E ele diz, eu ponho diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Então, desde o início, sabe o que a gente aprende, Yasmin? Não existe 3 caminhos. Só existem 2 opções. Porque às vezes a gente fala assim, eu não quero ser crente. Aí você fala, bom, então você está indo para o outro caminho. Não, eu também não estou dizendo que eu vou para esse caminho. A pessoa cria na mente dela uma ilusão, uma mentira, talvez para ela ficar mais tranquila, de que existe uma terceira alternativa. Não existe. Ou o caminho é Cristo, ou o caminho é as trevas. Ou o caminho é de vida, ou o caminho é de morte. Ou o caminho é de bênção, ou o caminho é de maldição. Não existe a terceira opção, isso não existe. Então, desde o início até agora, só existe um caminho que leva à vida, só existe um caminho que leva à bênção, só existe um caminho certo, que é Cristo. O outro caminho é Satanás. Mas é óbvio que Satanás ele não vem dar as caras. Jesus já deixa claro logo de início. Quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus ele joga real. Agora o inimigo faz o quê? Ele mascara, ele seduz, ele engana. Por quê? Porque se ele já chegar se apresentando como quem ele é, ninguém vai querer. Agora, por que Jesus já se apresenta? Porque isso é o correto. Agora, você pode ver, todas as vezes que alguém está mentindo, ele não vem em mascara. Quando alguém é fraudulento e quer vender um carro que está estragado, o que ele faz? Ele dá uma maquiadinha na pintura, ele dá uma garibada, ele maqueia para seduzir o comprador.
Satanás é a mesma coisa, ele pinta as coisas, ele faz uma maquiagem com um caminho que é errado, justamente para nos seduzir, a gente achar que vai dar bom. Quando você entra no carro, meu bem, o carro já vai pegar outra rota, que vai te levar para outro destino, sempre para mais longe do Senhor. Essa é a estratégia do inimigo. Então, veja bem, também tem Josué 24, 25. 24, 15, perdão. Josué está dizendo: escolham hoje que Deus vocês vão querer servir, porque serviremos. Então, o pecado, amados, ele entrou no mundo porque Deus nos criou para sermos pessoas livres, e ele não queria ninguém ali, sabe, sem ter vontade própria. O barato é vontade própria. É você estar ali porque você decidiu, porque você escolheu. Ele entendeu dessa forma. E dessa forma, então, nós temos hoje o livre arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolher. Os primeiros pecadores foram os anjos. Então, quem primeiro pecou não foi o homem. Os primeiros pecadores foram os anjos. Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era o regente de coral. Ele cuidava do povo lá, os anjos que cantavam, estavam todos sob o domínio dele. Mas ele cai. Por quê? Porque ele deixou o pecado entrar no seu coração. Ele se ensoberbeceu. Ele quis ser igual a Deus. Ele não se contentou em ser quem ele era e quem ele foi criado para ser. E aí depois uma terceira parte peca também junto com ele. Esses anjos caídos são os demônios hoje. Então, quando Lúcifer cai, ele recebe um outro nome. A sua identidade é transformada, é corrompida. A sua identidade deixa de ser Lúcifer, anjo de luz, e se transforma em quê? Satanás, o príncipe das trevas, diabo. E os anjos que junto com ele caíram são os demônios que hoje estão sob a sua autoridade e que são enviados para atormentar a humanidade. Então, a primeira queda foi lá. Mas depois disso, o que ele falou? Vão trazer mais gente para esse time. Depois ele declara guerra contra o Senhor. Por quê? Porque ele não quer que aqueles que foram criados desde a fundação do mundo para serem santos exerçam o seu chamado, porque ele não exerceu o dele. Ele não cumpriu a missão dele. Então, hoje ele é um ser totalmente transformado pelo pecado. Um ser maligno, um ser cruel. Então, abram lá. Gênesis 1, 27. Outro vai abrir Gênesis 3, do 1 ao 6. E alguém abra para mim Romanos 5, 12. Pastor, se quiser contribuir. Ok. Então, primeiro, Gênesis 1, 27, quem achou? Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que o homem foi criado, sim, santo e irrepreensível. Por quê? Porque Deus é santo e irrepreensível. Então, quando o homem é criado, Deus não faz, ele não cria como ele cria as demais coisas. Todas as outras coisas não são santas e irrepreensíveis, porque são coisas. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor. Então, nós podemos ser santos, porque Ele é santo. Nós podemos ser irrepreensíveis, porque Ele é irrepreensível. Gênesis 3, do 1 ao 6.
Olha só, vamos aprender a estratégia do inimigo? Deus tinha dado uma ordem quando ele criou o homem. O que ele falou? Tudo está à disposição de vocês. Vocês têm autoridade para dominar tudo isso daqui, para usufruir de tudo isso. Somente sobre uma única e exclusiva árvore. Não toquem nela. Certo? Não, aquilo ali não. Ali você não vai chegar. Mas aí Satanás, a serpente, faz o quê? Desperta uma tentação. Mas olha a narrativa. Não, não é bem assim. Então esse demônio, esse espírito, essa ideia não tem nada a ver. Hoje não tem nada a ver. Certo? Então não tem nada a ver ainda é muito forte. É a estratégia do inimigo para tentar tirar de dentro de nós a crença de que aquilo que Deus falou é o certo a ser feito. Aí ele vem com o não tem nada a ver. É igual quando uma mãe está dando conselho para o filho olha assim para a mãe e fala assim, minha mãe está exagerando. É a mesma coisa. O inimigo, ele chegou com essa ideia. Não, Deus está exagerando, não vai ser bem assim não, mano, vai lá que vai dar bom. Teu pai está exagerando, cara. Tua mãe, é muito preocupada, entendeu? Vai dar nada não. O diabo, ele trabalha assim, viu, Yasmin? Não, é que seu pai é muito protetor. Não vai dar, não é bem assim, não. Ele já está velho, ele está ultrapassado. É assim que o inimigo trabalha hoje. É assim que ele chega hoje. E foi assim que ele chegou em Eva. Não é, Samuel? Vai dar nada não. Pode ir, está de boa. Não é bem assim, não. A estratégia de Satanás é até hoje. Por que nós, líderes, sofremos tanto? Porque enquanto a gente está pregando, enquanto a gente está liberando a palavra, Satanás está lá na outra orelha do cidadão. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, ele trabalha criando dentro de nós uma resistência para que nós possamos nos opor à verdade, porque ele é o pai da mentira. Então, ele trabalha dentro de nós, lançando sementes para que a gente se oponha à verdade, para que a gente rejeite aquela verdade, para que a gente não aceite lá no nosso íntimo, porque se nós acertarmos a verdade lá no nosso íntimo, essa verdade, ela é uma árvore, que ela vai criar raízes profundas dentro de nós e nunca mais ninguém vai conseguir colocar aquilo em dúvida dentro de você. Ninguém vai conseguir me dizer que não existe salvação, porque hoje essa raiz já está bem enraizada dentro de mim. Então eu não me vejo em outro caminho que não seja o de Deus, porque eu sei que todos os outros caminhos, eles não levam a Deus, só tem um caminho que é Jesus. E eu tenho que tomar minha cruz todo dia e seguir por esse caminho. Por quê? Porque essa verdade, ela está enraizada dentro de mim. Podem até tentar cortar os ramos, tirar as folhas, mas as raízes estão vivas, vai brotar de novo. Vai brotar, porque a verdade está lá. E tudo que o inimigo quis fazer com Eva é criar dentro dela uma indisposição para que ela não acreditasse na verdade que Deus disse. E é assim, você está pregando, tem demônios na cabeça das pessoas. Por isso você vai pregar, você vai levar uma mensagem, você vai trazer um ensino, você tem que antes repreender os demônios. As raposinhas, você tem que repreender os demônios de oposição e resistência à palavra de Deus, à verdade de Deus. A luta não é contra você, pregador. A luta não é contra você, líder. A luta é contra a verdade de Deus. Às vezes você acha que é porque a pessoa não gosta de você. Tem gente que não gosta mesmo da gente, mas tudo bem. Mas não é só isso. É Satanás querendo gerar naquela pessoa uma resistência, uma oposição interna à sua mensagem, porque a sua mensagem é a verdade. E Satanás não quer que a verdade entre e crie raízes dentro da gente. Então ele chega lá, mas não é bem assim. Será que foi assim mesmo? Por que ele não foi no homem? Fala, Luquinhas. Por isso que ele trabalhou com a dúvida. E eu já li vários livros de teólogos que defendem justamente a teoria dele. Que eles dizem assim, sabe por que ele foi na Eva e não no homem? Porque o homem recebeu a mensagem da boca de Deus, face a face.
Eva recebeu do marido dela. Mas isso também não dava a ela legalidade para duvidar. Mas aí já mostra também uma predisposição que a gente tem e uma necessidade que a gente tem. Você tem que ir face a face. Sabe por quê, amados? Uma coisa é eu sentar com o André, que é meu filho, e compartilhar com ele as experiências que eu já tive com Deus. Ele vai falar, pô, que massa, cara, que fera, que legal. Uma coisa é ele ir lá e ter as experiências dele com Deus. O que vai marcá-lo? É o face a face dele com Deus. É isso, André? Então a gente precisa entender isso. Agora, a mulher não deveria. Sabe por quê? Porque ela também deveria ter aprendido a sua posição, a hierarquia, crer. Sabe por quê também, amados? Nem tudo Deus vai falar para a igreja. Deus fala antes para quem? Para o anjo da igreja. Nem tudo Deus vai falar para o filho. Deus vai falar para o pai e para a mãe dele. Aí ele tem que obedecer. Aí é a prova da obediência e da fé. Aí é a prova da obediência e da fé. Mas você vê, muitos teólogos defendem isso. Por quê? Porque eu, quando estava lendo, eu falei, mas que jogo baixo, né? Por que não foi para cima do maridão? Foi para cima da mulher? Porque a ordem foi dada para o homem. E já tem outros teólogos que também defendem o quê? Que Adão não poderia ter deixado Eva sozinha. Quando Deus cria o homem, ele olha para o homem e fala o que não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, veja bem, tanto o homem não pode ficar só, quanto a mulher não pode ficar só, porque ela foi feita para ajudar. Ela foi feita para estar junto. Os dois precisam estar juntos. Mas dentro de um mesmo propósito. E ali, nesse momento, quando ela peca, Adão vai e come também. E por que ele come? Aí também já tem outra corrente teológica. Ele come por quê? Porque ele não queria que Eva se perdesse. É isso, pastor? Ele entra ali com essa ideia, né? De não deixá-la sozinha nessa situação. São várias correntes. Né? Mas o que a gente precisa entender? Que o pecado, o inimigo, para nos fazer pecar, ele não joga a real. Ele vem com conversinhas. Ele vem com ideias para nos seduzir, para nos atrair, para nos confundir, para nos fazer errar o alvo. Ele não vem como ele é. Ele se disfarça. A Bíblia vai dizer que para nos enganar, ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar aqueles que hão de ser salvos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com muitas situações de pessoas que vão buscar cultos onde há profecias e profetas. Sabe, amados? Não sou contra, eu acredito em profecias, eu acredito que tem pessoas que receberam de Deus esses dons. Mas tem gente que, ao invés de ir orar, ao invés de estudar a palavra, para buscar de Deus uma experiência pessoal com o Senhor, sabe o que ele faz? Ele descobre as igrejas onde tem profetas, né? Ou pessoas que se dizem profetas, e eles começam a ir nessas igrejas. E sabe o que acontece? É um culto esporádico, onde de repente a palavra de Deus nem é ensinada, e a pessoa começa a desenvolver esse hábito. E aí fora no mundo, sabe como que isso se chama? Alguém se arrisca? Hã? Espiritismo. Eu vou lá no centro, porque lá no centro, eu vou lá no terreiro, porque lá no terreiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos, todo o ser humano ele é espiritual, ele tem necessidades espirituais, mas ele tem que tomar cuidado. Até a gente, quando traz alguém aqui, a gente busca saber a referência, como é que está, porque a gente sabe o quê? Se a pessoa estiver em Deus, ela vai fluir em Deus e aquilo que é de Deus vai se cumprir, vai testificar. Mas, às vezes, a pessoa pode estar no ego dela.
querendo chamar a atenção. E aí ela diz, assim diz o Senhor, e Deus não está dizendo nada. E o que é pior, talvez já não é nem Deus mais que está guiando ela, e não é só o ego dela, porque daí já entra o diabo junto. Aí você está lá recebendo a imposição de mãos de alguém que está possesso. Não se esqueça, Satanás ele se disfarça até de anjo de luz para confundir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas ainda, falando dessa parte, certo, dos primeiros pecadores, eu quero que vocês pensem nos 3 estágios na leitura que o Luquinhas leu, quando a serpente chega até Eva. Primeira coisa, é o desejo físico. Eva viu o quê? Que o fruto era o quê? Bom para se comer. É o primeiro estágio. Eva olhou e viu que era bonito, viu que era bom para se comer. Então, aqui fala do apelo ao apetite às nossas necessidades carnais. A primeira coisa ali, as necessidades carnais. E quando, abra lá, a tentação me veio agora na mente, a tentação de Jesus no deserto. Qual foi a primeira tentação que o inimigo lança ali? É o apetite, é a necessidade. Mas antes disso, ele ainda joga mais duro. Se você é, identidade. Você tem certeza? A dúvida. A mesma coisa, a serpente lá. Ela não jogou uma dúvida? Não, não é bem assim. Então, olha o primeiro estágio. Você bate o olho. Pô, mas isso aqui vai suprir a minha necessidade carnal. Necessidade do quê? De comida, necessidade de bem-estar, necessidade sexual, necessidade de relacionamento, e aí vai. Mas olha o outro, é o desejo estético. Ela era agradável aos olhos. Aí vem o apelo à beleza visual e à cobiça material. Nossa, olha a casa do fulano. Nossa, pastor, você viu o carro do Beltrano? A gente começa a olhar tudo que é belo. Eu me recordo de uma passagem que os discípulos estão com Jesus caminhando, e eles começam a olhar aquelas construções lindas, e eles começam a discorrer entre eles. Olha que fundamentação linda, olha que casa linda, olha que coisa bonita. Jesus deixa, né, da linha, porque Jesus é assim, né, ele dá a linha, depois ele fecha o ponto. Ele chega e fala assim, então, deixa eu dizer para vocês, não ficará pedra sobre pedra. O que ele está dizendo? Não se iludam com a beleza das coisas. Não coloquem o coração de vocês naquilo que é passageiro, porque tudo isso vai passar. Mas as minhas palavras permanecerão. Segundo estágio. Olha o terceiro estágio, o desejo intelectual. Gente, a gente, ou em todos os 3, a gente tem sempre algo para estar fechando, ou às vezes a gente tem um que é muito forte, né? Olha isso aqui, desejo intelectual, orgulho, porque ele disse, desejável para dar entendimento, apelo à autossuficiência e ao desejo de ser igual a Deus, ecoando com o mesmo orgulho que causou a queda de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele nos tenta naquilo que ele foi tentado. Fala o quê? Eu queria ser igual a Deus. Eu queria. Gente, eu trabalho num ambiente, vocês não têm noção, onde às vezes eu vejo muitos egos. E às vezes eu vejo as pessoas sentadas, e o barato delas é falar, não porque eu fiz aquele agravo, não porque eu fiz aquilo, não porque eu fiz aquilo outro. Não, mas você fez assim, fica aquela competição para provar quem que é mais sábio que o outro, quem que é mais inteligente que o outro. É esse apelo. Você será igual a ele. Você se tornará como ele. O orgulho. Você vai ser conhecedor. O que adianta conhecer e não conseguir controlar? Não é verdade? O que adianta? Então, olha só. Então, são essas 3 etapas que eu vi ali. Certo? Então, sobre esse tema ainda, eu vou passar para o pastor e depois a gente continua, se a gente ainda tiver tempinho. Porque você falou que depois que todos lessem, você queria complementar. Ah, então, perdão, então leia.
Isso, então por Adão entrou o pecado, né? Por Eva e Adão entrou o pecado no mundo, certo? Mas com o salário, como recompensa, o pecado trouxe o que, amados? A morte. Então a morte hoje é o último inimigo a vencermos aqui na nossa trajetória, mas também não nos esqueçamos, por um único homem entrou a graça, entrou a salvação e a redenção, amém? Amém. Só retomando rapidamente aqui, porque já são 10h05, quero que você coloque no seu coração essa palavra. A tentação ou o pecado, ela deforma você, ela deforma o seu caráter. Amém? Toda vez que eu erro, que eu fracasso, o meu caráter está sendo desconstruído. Então, acho que isso já vale a gente entender, para a gente poder passar pela prova, dando glória a Deus. Amém? Porque a prova, ela vai, já é diferente, a prova, ela forma o meu caráter. Ela forma o meu caráter em Cristo, amém? E como a mensagem dessa manhã, o ensino dessa manhã é de onde vem o pecado, eu escrevi algumas coisas aqui para nós finalizarmos. A Bíblia ensina que o pecado teve uma origem na rebelião contra Deus. Toda vez que eu fracasso, que eu peco, eu estou me rebelando contra Deus. Toda vez que eu não controlo, né, os meus desejos, as minhas inclinações, eu estou enviando uma mensagem no mundo espiritual. Eu sou um rebelde. É importante a gente falar assim meio forte, porque nós somos terríveis, cara. A gente formata a nossa mente de uma forma que a gente tem escape, irmão. A gente escapa de tudo que Deus tenta nos empreitar. Tudo a gente tem uma saída. É assim ou não é? E até com a Bíblia na mão. Vai ver que o diabo ele usa a Bíblia contra Jesus, né? Então a rebelião contra Deus é um pecado. Antes de entrar na humanidade, o pecado apareceu no mundo espiritual, quando um ser criado por Deus, identificado como Satanás, se exaltou e se opôs ao Senhor. Então, antes do diabo visitar lá o jardim, ele se rebelou no mundo espiritual contra Deus, né? Aí entrou o pecado original e depois atingiu a humanidade, né? Então, de onde vem o pecado? Da rebelião de Satanás. Se alguém te perguntar, de onde vem o pecado, pastor? O pecado surgiu na rebelião de Lúcifer contra Deus. Ele queria ser igual a Deus, mesmo sendo, vamos dizer assim, o segundo. Terrível isso. Terrível isso. Deus quer ser o nosso Senhor, irmão. Não é, você não nasceu para ser o seu Senhor. Deus fez você para ser o servo da orelha furada, marcado. Aleluia. Depois ocorreu a experiência humana, através da desobediência no Éden. E eu escrevi aqui, nós precisamos ser reconfigurados. Nós precisamos ser reconfigurados. E como que isso acontece? Quando você tem uma experiência com Jesus, você nasce de novo. Aí começa o processo da reconfiguração. E também não é assim, não. Dependendo do HD que você tem, demora mais. Mas você tem que entender que Deus está querendo reconfigurar você. Deixe Deus te reconfigurar o quanto antes. Não fica sujando o seu HD. Já basta o que sujou lá fora. Amém? Porque o pecado deforma o meu caráter. A obediência forma o meu caráter. E o que as pessoas estão querendo ver lá fora é o seu caráter. Falar que você é de Jesus, usar camiseta de Jesus, usar chaveiro de Jesus, né?
falar de Jesus, está todo mundo falando, irmãos. Está todo mundo falando. Até Satanás está falando, desde sempre. Desde sempre Satanás está falando de Jesus. Está falando da palavra. Só que ele não obedece. Por sermos criados, olha que interessante, irmãos. Por sermos criados por Deus, está dentro de nós a verdadeira formação. É por isso que nós temos sede de Deus. É por isso que nós queremos também a Deus. Sabe, a gente tem uma experiência com Jesus, a gente quer Jesus. Não é tão fácil, mas a gente quer, não é assim? Eu quero Ele. Quando eu estou passando por uma prova, por uma situação, e Deus fala para mim, como a pastora disse, aqui não dá mais. Tudo que eu quero é Ele. Talvez eu não consiga enxergar uma saída, mas eu fico orando, Deus, me ajuda, me dá uma saída. E quando eu faço isso, o Espírito Santo está falando para mim, estou formando você. Uau! Estou formando seu caráter, cara. Só tem um jeito de tirar a sujeira, irmão, apertando. Não tem outra maneira, não se iluda. Por sermos criados por Deus, está dentro de nós entender que nós temos a verdadeira formação, a fonte está dentro de você, e é por isso que é importante entender que você e eu temos a capacidade de andar nele, pela palavra. Só vai andar nele se observar a palavra. Você não tem como andar nele. Tem que sentar na mesa, tem que ser instruído, amém? Tem que crer, aleluia, tem que crer, se alimentando da palavra, recebendo a direção. E aí, irmãos, eu quero que você abra Isaías 14, 12 a 15 e nós vamos embora. Isaías 14, 12 a 15. Isaías 14, 12. Diz assim: pode ter. Aleluia. Olha que tremendo versículo 15. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. O Senhor falando a respeito de Lúcifer. O Senhor trazendo um decreto sobre ele, sobre a rebelião dele, sobre a tentativa dele. Então, irmãos, daí procedeu, aí foi a origem do pecado. Então nós temos a oportunidade de aprender isso, né, de criarmos força contra aquilo que deforma o nosso caráter. E para finalizar, a terra, irmãos, a terra, ela não separa a qualidade da semente, ela só responde. Pegou ou não? Pegou ou não?
A terra não faz a distinção da semente que você está lançando, da semente que eu lanço. Ela só responde o que você lança. Vamos ficar de pé? E glória a Deus por essa palavra, amém? Assim a gente vai crescendo, a gente vai evitando o pecado, a gente vai se permitindo Deus formar o nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra dessa manhã. Bendizer o teu nome, porque hoje nós aprendemos, ó Deus, que há sim, Deus, dias e momentos de prova, e há sim dias e momentos de tentação. E a prova forma o nosso caráter, e a tentação nos afasta de ti e nos deforma, Senhor, o nosso caráter. E nós não queremos ser cristãos, homens, mulheres deformados, Pai. Mas nós queremos ser formados naquela origem que o Senhor nos deu. Portanto, abençoa a vida de cada um que está neste lugar e que possamos compreender cada dia mais que a terra, Senhor, ela não faz a separação da semente, ela apenas responde. Então, por isso, nós queremos semear, lutar, semear aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa nossas vidas, o nosso coração possa entender e compreender, Senhor, ó Deus, o privilégio que temos, ó Deus, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. E Deus te abençoe até a noite em nome de Jesus.